Fala galera, beleza? Hoje eu vou apresentar para vocês um dashboard de videogames, certo? Acho que já deu pra perceber aí, né? Pela capa. Mas eu quero apresentar ele de uma forma diferente para vocês. Eu costumo fazer vídeos dos meus dashboards bem rapidinho, né? Ali 2, 3 minutos, botando a musiquinha de fundo, não falando nada, né? Só apresentando ali as páginas, os filtros, para vocês terem uma visão geral de como foi feito o dashboard, né? Mas hoje eu quero apresentar uma proposta diferente. Eu quero mostrar como eu escolhi os ícones, né? Como eu escolhi as animações, as cores, enfim, dar uma visão geral, principalmente para quem está iniciando, né? Por que eu escolhi determinadas coisas, como funciona determinados filtros e imaginando sempre que esse dashboard foi criado pensando em um cliente, né? Ou seja, tudo que foi construído aqui é como se o cliente tivesse pedido exatamente que fosse feito dessa forma, certo? Então as escolhas que eu vou apresentar para vocês aqui é baseado num cliente fictício, óbvio, né? Esse projeto como eu falei, é do Kaggle, né? Para quem não conhece o Kaggle, ele é um site que oferece vários tipos de bases de dados para você treinar, criar projetos pessoais, né? Muito bom para quem está querendo fazer portfólio, quem está começando na área e está precisando desenvolver, né, habilidades. Não só na área de visualização de dados, né? Você pode também pegar as bases de dados para treinar engenharia de dados, ciência de dados, enfim, tudo que for relacionado a dados, acredito que você consiga treinar e mostrar, né, os seus conhecimentos. Então, sem mais delongas, né, vamos começar aqui. Como eu estava falando, né, é um dashboard de jogos, né? Então eu tentei deixar ali essa homepage, ou seja, a primeira página que o cliente vai ter contato. Eu tentei deixar, lógico, totalmente voltada para games, né? Ou seja, bem gamificada em relação, como vocês podem ver aqui, a interação, né? De navegar nas páginas, né? Animações. Essas animações eu peguei num site chamado Loot Files, tá? Você consegue usar essas visualizações através de um download de uma visualização específica, né? Porque você sabe que existem não só as visualizações nativas do Power BI, mas também existem as visualizações que você importa, né? Que você pode baixar também, tem como se fosse um marketplace do Power BI, né? E nesse caso aqui eu usei o Loot Files, né? É bem bacana, tem várias animações bem interessantes, né? E esse botão de Press Start eu pesquisei no Google, pesquisei Press Start, a palavra-chave Press Start e GIF, né? Para vir GIFs animados para eu poder utilizar. E esse foi o que eu mais gostei, que eu mais achei interessante. E os backgrounds, tanto esse da home como das outras páginas, eles são backgrounds, eu busco sempre backgrounds em 4K, ou seja, que vem com a melhor qualidade possível para poder estar inserindo no meu dashboard. Então vamos navegar aqui pela primeira página, a main page, né? Vocês podem ver que eu também utilizei aqui um plano de fundo, né? Um background do Mario, né? Exatamente para puxar essa questão de games, né? Eu acho que o Mario é um ícone de forma geral, assim, nos jogos. Então eu acho que combinou bem, né? O esquema de cores também. Eu não usei nenhum esquema de cores, assim, especial, tá, gente? Assim, que por exemplo, para diferenciar um produto de outro. Não com essa intenção. Eu tentei usar cores mais escuras, mais fechadas, vamos dizer assim, exatamente para combinar mais com esse fundo, né? Com essa parte aqui que ela é mais escura, né? Então eu tentei deixar essa visualização, essas cores mais puxada para um tema mais escuro, né? Não tem nada a ver com diferenciar, tipo, por exemplo, vendas negativas, vendas positivas, ou coisas do tipo. Somente para deixar as cores em harmonia com o background. Aqui nós temos os big numbers. Eu achei mais interessante colocar de forma lateral. Eu sei que a gente costuma sempre utilizar mais uma leitura em Z, né? Onde começa daqui
e vamos fazendo assim o zigue-zague, né? Mas nesse caso eu achei interessante deixar na lateral. Não acho que tenha prejudicado a experiência do cliente com essa forma lateral de enxergar os big numbers, né? Nós temos total sales em unidades, igual eu falei para vocês, a venda não é monetária em si, é unitária, então não temos valores em dinheiro aqui são valores de quantidade vendidas. Total de developers, ou seja, total de desenvolvedoras que produziram jogos, total de games, ou seja, total de jogos em si produzidos, né? Vocês podem ver que é uma quantidade. Eu sinceramente achava que era até mais, né? 54 mil jogos. Acho que mais de 40 anos aí, né? Que eu falei pra vocês que não sei se eu falei, mas se eu não falei, eu falo agora. A base de dados do Kaggle desde deixa eu dar uma olhadinha aqui. É de 1971 até 2020, meio de 2020, julho de 2020. Então é bastante tempo, né? Só que no começo, como vocês podem até ver aqui por esse gráfico menor aqui, antes de eu explicar ali embaixo eu vou falar para vocês. Esse aqui é uma visualização chamada Sparkline, tá? Essa Sparkline você consegue baixar no Marketplace da Microsoft, né, do Power BI. Tem uns 3 pontinhos ali depois na visualização que você pode estar baixando esse Sparkline. Então ele é legal porque ele mostra ano a ano, se você for passando, você vai vendo ano a ano da quantidade de vendas, né, total, ano a ano, bem legal. E aí ele mostra esse verdinho aqui como o mais, né, o mais vendido, ou seja, o pico aqui, né, onde em comparação a todos os outros anos, isso que foi onde teve a maior quantidade de unidades vendidas, e os vermelhinhos é onde teve a menor, certo? E a gente pode fazer então até um comparativo aqui, uma visualização já mostrando que realmente entre 2008 e 2009 foi realmente a época assim mais que teve mais jogos, né, mais quantidade de unidades vendidas. Mas em relação a consoles, a gente percebe que foi 2012, 2013 que tinha maior quantidade. Por quê? Porque alguns consoles provavelmente saíram de linha ou deixaram de existir, né, e foram retirados ao longo dessa linha do tempo, não foram contabilizadas, né? E aqui, lógico, né, é o começo, então tinha poucos videogames realmente nessa época aqui. Partindo aqui para as visualizações de gráfico, né, nós temos aqui eu separei por top 10. Eu achei melhor separar por top 10, até pela quantidade, né, de jogos, né, e de consoles e entre outras coisas que nós temos. Então eu separei em top 10 para facilitar a visualização dos dados pelo cliente. Então ele consegue visualizar os 10 jogos mais vendidos de todo o período, né? Quando ele coloca o mouse sobre uma das visualizações, de uma das colunas, ele consegue ter uma visualização mais profunda, ou seja, eu usei um tooltip aqui, uma dica de ferramenta, para poder detalhar mais, ou seja, ele consegue observar que o jogo Grand Theft Auto 5, né, é um jogo de ação, que é do videogame PC, que é o computador. Mostra ali a capinha, né, essa capinha nem sempre é a capinha exatamente a do jogo, tá? No sentido de ser exatamente da plataforma, ou seja, do console. Ali está mostrando do PlayStation 4, mas é porque o jogo foi lançado em vários consoles diferentes. Isso não implica, não atrapalha na experiência, tá, gente? E ali você pode ver o market share, né? Ou seja, a divisão. Estados Unidos 36,88%, Japão 1,88% e outros other sales, né? Que seriam as vendas de outros países juntas. Dando 61,24%, certo? Indo aqui para baixo, nós temos o total de vendas, o top 10 por videogame. É interessante a gente notar que mesmo após o término do PlayStation 2, né, que não foi em 2020, né, ou seja, foi bem antes, salvo engano foi 2013,
2016. Mesmo assim a gente percebe que ele ainda está no topo, né? Comparado com o irmão mais velho dele, o PlayStation 4, a gente percebe que mesmo depois de muito tempo, ele ainda é soberano na quantidade de unidades vendidas, né? Isso é uma coisa muito interessante de se observar. Partindo aqui para a parte dos filtros que podem ser utilizados aqui no Top 10 vendas por videogame, a gente tem aqui um drill through que a gente faz através da seleção de um dos videogames, ou seja, aqui já dá a dica, né? Selecione um videogame para detalhes, ou seja, se a gente selecionar o PlayStation 2 e clicar aqui, a gente vai ter uma visão detalhada das vendas pelos Estados Unidos, Japão e os outros países, e também pelo market share, ou seja, a fatia do mercado em porcentagem que cada um teve no PlayStation 2. Em relação aos desenvolvedores, né, o top 10 também, a gente percebe, e isso é bem nítido, principalmente para quem é da indústria de jogos, que joga, nem exatamente da indústria, né, mas que joga videogame desde muito cedo, ou até um pouco mais recente, percebe realmente que a EA é soberana, né? A EA, ela tem ela é muito forte, né? É uma desenvolvedora muito forte mesmo. Mas não deixa de aparecer nomes como, por exemplo, Rockstar, né, Konami e a Capcom, né, que são desenvolvedoras muito fortes também, com jogos muito famosos. E aqui esse market share eu quis deixar ele numa forma sem ser fatiada demais, né, ou seja, dividindo ele por Japão, Estados Unidos e vendas de outros países, para a gente ter uma visão do todo ali, como é que é fatiado, né, o mercado em relação a unidades vendidas. A gente também tem a possibilidade de estar fazendo filtro em relação a ano, gênero, desenvolvedor e videogame. A gente pode pegar aqui, por exemplo, o ano de, deixa eu ver aqui, 2001, certo? Então a gente percebe aqui, 2001 foi... Eu acho que foi o ano mais forte. Foi a época de lançamento do PlayStation 2, ou foi um ano antes, ou esse é um ano depois do lançamento. Mas vocês percebem que o PlayStation 2 está em primeiro lugar. Isso é meio que até óbvio, né? Mas mesmo assim, o jogo mais vendido é um jogo de PlayStation 2. Eu ia falar que não é, mas é. Porque o Grand Theft Auto ele também tem para PC. Aí eu ia falar, o Grand Theft Auto não é um jogo de PC, né? Não é um jogo de PlayStation 2, mas eu nem me recordava disso. Mas olha como é que é interessante. Então a gente já tira outra análise aí, que realmente coincide, né? Não necessariamente tem que coincidir. Às vezes um jogo vende bem, mas no montante geral um videogame vende mais do que um jogo específico, certo? Mas aqui coincidiu, né? Do jogo, do Grand Theft Auto do PlayStation 2 ter vendido bastante, e mostrando também que o videogame, o PlayStation 2, vendeu bastante também nesse mesmo ano de 2001. E EA nesse ano não foi a melhor, mas está aqui, né? Segundo lugar, Konami também aqui aparecendo. Enfim, bem legal essas análises, né? A gente também pode observar, por exemplo, deixa eu ver outro ano aqui. Vamos pegar um ano mais perto, 2014, né? PlayStation 4 ali bem forte. Mas vamos fazer aqui uma pesquisa mais com videogame aqui, mais profunda. Vamos ver aqui, vamos mudar um pouco de PlayStation, né? Senão o pessoal vai falar que eu sou sonista, né? Então vamos aqui para pro Wii U, o Nintendo, né? Vocês percebem que quando você filtra por console, ele ignora, né, no caso, o top 10, e ele realmente filtra, foca totalmente no PlayStation, né? Desculpa, sonista, hein? Desculpa, não sou sonista não. Ele foca totalmente no Wii U, né? E aí você percebe aqui também que a Nintendo, né, obviamente, é a principal, né, de vendas do Wii U, porque Mario, entre outros jogos, é o carro-chefe realmente da
da Nintendo, né? Então o Wii U ele praticamente tem só jogos na Nintendo, né? Tem muitos jogos mesmo da Nintendo. E eu coloquei esse ícone aqui no meio para ser o Reset Filters, né? Ou seja, para resetar os filtros para o estado original. Como é que a gente faz esse Reset Filters? A gente utiliza um recurso chamado Bookmark, né? Bookmark é como se fosse uma foto, né, do estado original, ou seja, do estado que você quer que ele fique. Ou seja, aqui eu tirei uma foto do estado sem nenhum filtro, né? E aí eu linkei com essa imagem. Então sempre que eu precisar tirar os filtros, eu aperto aqui que eu volto para esse estado no qual eu tirei o screenshot, no qual eu fiz a foto, né? Do dashboard, né? Da parte que eu queria sem filtro. Esses ícones todos que vocês estão vendo aqui, eu peguei eles em um site, eu não me lembro o nome agora, acho que é Flat Icon, se não me salvo engano, mas de qualquer forma eu vou deixar na descrição para vocês estarem olhando o nome desse e baixando lá, né? Tem bastante ícones. Para mim é o melhor site de ícones de todos. Tem outros vários, mas para mim esse é o mais interessante. Deixei aqui também a marca d'águazinha minha, né? Para quem quiser entrar no meu LinkedIn, né? Dar uma olhadinha nos meus outros projetos pessoais. Pode ficar à vontade lá, perguntar, né? Eu estou sempre disposto a ajudar quem precisar, né? Eu deixei aqui bem discreto para não atrapalhar a experiência do cliente, né? Pode perceber também que a parte da construção do dashboard, né? Do plano de fundo, né? De toda a parte de colocar aqui os quadrados, os ícones, né? Tudo foi construído via PowerPoint, tá? Tem o Figma também, que é muito bacana. Eu ainda não mando muito bem, na verdade eu sou bem razoável, bem mais ou menos no Figma. Então eu ainda prefiro fazer muita coisa no PowerPoint. Não acho que seja um demérito isso, tá? O PowerPoint é muito legal, é muito robusto, né, em relação a isso. Então dá pra você organizar e é sempre bom deixar o mais alinhado possível, né? Os ícones, tudo direitinho pra ficar bonitinho, né? Ficar bem legal, né? Tem gente que tem toque com isso. Então tem que ter um cuidado em relação a isso também. Clicando aqui a gente volta para Home, né? A gente volta para Home e vamos testar aqui o outro botão que entra na parte do ranking, né? Esse ranking aqui eu fiz com uma visualização chamada Cluster Map. Essa também pode ser feito download no Marketplace, né, do Power BI. Aqui você também possui a possibilidade de filtrar por ano, por gênero, por desenvolvedora e por videogame. Também tem o Reset Filters, né? Aqui eu achei legal usar essa visualização do Cluster Map, porque ele faz um espiral, né? Então ele qualifica do melhor, né? Ou seja, da maior pontuação para de menor pontuação. Aqui a gente tem o detalhamento. Então aqui a gente tem detalhamento por o top 10 pela escolha da crítica, né? Pela pontuação da crítica, ou seja, por sites especializados em crítica de videogame. E o top 10 pela escolha do usuário, ou seja, a pontuação dada pelo usuário final, né? O jogador. E aqui o detalhamento dos jogos, né? Esses jogos que estão com NA, ou seja, Not Available, né? É um acrônimozinho, uma sigla. Ela é usada para dizer que não tem. Que eu utilizei, na verdade, esses valores vieram como nulos. E para não ficar nulo, né? Que seria feio, eu coloquei o NA para representar aí que ele não foi avaliado, né? Não teve nota, enfim. Em algum momento, de acordo com o banco de dados, ele não recebeu classificação, né? Não recebeu nenhuma pontuação, esse jogo, né? Quando a gente vamos clicar aqui no Mario, né? Ele já puxa, né, as informações do Mario, ou seja, o título, a pontuação da crítica do usuário, o console, a plataforma, o ano de lançamento. Eu achei bem legal isso, né? O ano de lançamento do jogo, a desenvolvedora e a publisher, né? Aqui a gente também zera, né? Pode zerar
zerar os filtros, né? E essa visualização ela é bacana, mas ela é um pouco lenta, né? Não sei se outra pessoa teve experiência, ela é um pouco lenta. Vocês podem reparar também que onde é a página tem um fundo azul aqui para explicar, né, que essa é a página que está sendo selecionada nesse momento. Ó, quando a gente volta aqui, ó, vocês vão ver que é aqui que fica azul, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aqui também a gente também ficou bom, né? Aqui também conseguimos visualizar, né, fazendo filtro por ano, né? Por exemplo, 2010. E aí vocês vão ver os jogos de 2010, né? Melhores ranqueados. Dá pra fazer ali um filtro também por videogames. Vamos ver. Agora vamos para Microsoft para balancear, né? Foi PlayStation, foi Nintendo e agora aí, ó. Pronto. Certo? E aí vocês podem ver, né? Lógico que o que não teve pontuação vai ficar o NA aí. E aí não teve o score, né? Ele vai qualificando de acordo com a pontuação e vai indo depois. Essa questão ele decide por outros critérios. Aqui no gênero você também pode fazer uma filtragem. Você pode botar aqui um action, olha aí, né? Ou luta, por exemplo. Olha aí, luta, nós temos aí o nosso querido Street Fighter. E assim sucessivamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nova abordagem, dessa nova maneira de apresentar, né? Não é sempre que eu vou fazer assim, tá? Porque tem gente que acha meio cansativo, né? Um vídeo muito longo. Mas eu fiz dessa maneira para vocês terem uma noção mais ou menos dos recursos que eu utilizei, as análises que podem ser feitas. E eu acho interessante, né? Igual eu falei, principalmente para quem está começando, entender um pouco ali do storytelling, né? Que a gente usa, né? Em relação aos dados. E é isso, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, que tudo isso ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo aí para vocês, beleza? Obrigado e até a próxima.